A graça e a paz a todos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 9, a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Terrível. Quando nós lemos o versículo primeiro, está dizendo assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Não se trata aqui de uma estrela cósmica. Aqui trata-se de um ser. Por quê? Porque foi entregue na mão dessa estrela uma chave. E como a regra de hermenêutica é a Bíblia se interpreta, você vai buscar a interpretação de Apocalipse 9 lá em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Então esse ser é Satanás, essa estrela de Apocalipse capítulo 9, ela é Satanás. Porque foi entregue a ela uma chave. Foi entregue a ela uma chave do poço do abismo. Após o arrebatamento da igreja, ele vai soltar demônios que estão presos. Existem 2 classes de demônios. Uma que habita nas esferas celestiais, conforme Efésios 6, versículo 12. E uma outra classe de demônios que habitam no abismo, conforme Judas. Judas 6 fala sobre isso. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então Satanás, após o arrebatamento da igreja, Satanás, ele lança por terra todos os demônios que habitam nas esferas celestiais, conforme Efésios 6:12, e ele solta então os demônios de Judas 6 que habitam no poço do abismo. Então ele vai e solta os demônios de Judas 6 que habitam nas trevas, na negritude das trevas, habita no lugar chamado Tártaro. Então ele abre o poço do abismo. Versículo 2. E subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Nós temos que prestar atenção, porque está dizendo aqui, ó, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Isso aqui é literal. Está dizendo vieram gafanhotos. Se fosse simbólico, estaria dizendo assim, como que vieram, como que gafanhotos. Então nós temos que prestar atenção no Apocalipse, porque eu vejo muitas pessoas dizendo que Apocalipse 9 é helicóptero, outros dizem que Apocalipse 9 é drones. Não é nada disso. A tecnologia está aí, a tecnologia para a implantação do governo mundial está aí. Existem os drones que vão procurar as pessoas na grande tribulação, existem os helicópteros que vão procurar as pessoas dentro dos matos na grande tribulação, mas Apocalipse 9 não se trata de drones e nem tampouco de helicópteros. Por quê? Porque não está dizendo como que.
Está dizendo assim, e da fumaça vieram gafanhotos. Então isso aqui é literal, é profecia que vai cumprir-se literalmente. São gafanhotos, demônios, que vão subir do poço do abismo, que vão subir do lugar chamado Tartaro, e eles vão se materializar em forma de gafanhotos, em monstros terríveis durante a grande tribulação. E esses demônios, está dizendo aqui, da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então eles têm poder como os escorpiões da terra. E ali diz no versículo 4 que foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra. Então eles não vão mexer no ecossistema, nem na verdura alguma, então, nem na árvore alguma. Então no ecossistema eles não vão fazer nenhum mal. Mas somente os homens que não têm na sua testa o selo de Deus. Que homens são esses que não têm nas suas testas o selo de Deus? Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Quem são os selados aqui no caso? Os selados aqui são os 144 mil do Apocalipse, capítulo 7. Os 144 mil selados. E os demais que não têm o selo são as pessoas que não estão seladas conforme os 144 mil. Então elas vão ser perseguidas e atormentadas por esses gafanhotos, por esses demônios materializados em gafanhotos, durante um período de 5 meses. É o que está dizendo o versículo 5. Então há uma confusão. Muita gente fala assim, a morte será tirada durante 7 anos da grande tribulação. Não é isso que a Bíblia ensina. Somente durante 5 meses, conforme Apocalipse, capítulo 9, versículo 5. Diz o versículo 6 que naquele dia os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. 2 Pedro, capítulo 2, está dizendo, olha, 2 versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Conforme o texto de Judas 6 e 2 Pedro 2, versículo 4, que nós lemos. Então eles levantam como gafanhotos, né? Eles são gafanhotos, da fumaça vieram gafanhotos. Então isso aqui é literal, não é drones e nem helicópteros. Demônios materializados nesses monstros terríveis. Exatamente o que aconteceu ali no Egito, né? O Egito é um símbolo do mundo. Aqueles gafanhotos vieram e destruíram todas as ervas, né? Mas aqui no caso do Apocalipse, eles não vão destruir o ecossistema. Eles vão atormentar os homens que não são sinalados com o sinal de Deus. E esses que estão assinalados com o sinal de Deus é exatamente os 144 mil do capítulo 7. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vitória e nos ajude em nome de Jesus. Amém.